Sem luz aí eu não estou vendo nada. Assim eu não sei se... Não, peraí. Sim, que eu tenho que... O Não, visual é se eu importante. fizer assim... Pois é. Tem que trocar isso assim. Bom, hoje... ele vai entrar aqui. Muito bem, nós vamos falar, o tema que nós vamos estar abordando hoje, o tema é ser espírita, e nós vamos falar um pouco da necessidade da reforma íntima. Então, nós vamos abordar o que muitas vezes nós entendemos, né, dentro dessa visão, nessa caminhada de transformação espiritual, a ideia do ser progressando, evoluindo, tentar colocar uma série de pontos, mensagens que estão chegando para nós, do plano espiritual, através de espíritos, vão apresentar textos aqui da Joana de Ângeles e também da irmã Cidufo. Então, a ideia, basicamente, é para propor uma reflexão para todos nós. Então, antes de tudo, já foi lembrado aqui, hoje essa data é uma data muito importante para nós dentro do movimento espírita, porque é uma maneira de recordar, na verdade, a gente sempre lembra uma encarnação do Kardec. Nós não sabemos, né, até se ele já esteve encarnado ou se ele está encarnado, mas isso não importa. Nós queremos aqui a importância desse marco que foi justamente o advento do espiritismo aqui no planeta. Então ele reencarnou na França no dia 3 de outubro de 1804. Então, como foi colocado aqui, há 210 anos atrás. Devido ao método, toda a metodologia que ele empregou na parte de codificação do espiritismo, a forma metodológica, a sua dialética racional, ele foi considerado por Gabriel Delany, por Camille Flammarion, como sendo o bom senso encarnado. Kardec tinha uma visão alinhada com a ciência daquela época, né? Ou seja, a ciência iniciava seus passos dentro de uma visão positiva, e a visão positiva traz uma ideia justamente da experimentação. Kardec, a partir desse momento que ele mudou, passou a denominar-se pelo seu novo pseudônimo, mas ele continuava sendo ainda aquele cientista, aquele estudioso anterior, Hippolyte ainda estava ali. Então ele utilizou todo esse manancial de informação na codificação da doutrina espírita. Então, o que nós vamos estar fazendo hoje, claro, de nenhuma forma é igual, mas nós procuramos compilar informações de diferentes pontos e vermos o grau de concordância entre elas, que foi exatamente o método que ele utilizou, mensagens de diferentes espíritos, diferentes locais, diferentes graus de cultura, e ele foi verificando tudo que era similar, onde havia concordância, e considerando como ponto a ser investigado. E todas as divergências, discordâncias, eram colocadas a lado. Então vamos fazer, né, trouxe aqui uma homenagem para ele, denominada Soneto da Revelação. Com o Livro dos Espíritos conhecemos nova revelação, transformando muitos ritos, desvendando a evolução. Por todas as partes da Terra, os bons espíritos vieram mostrar que esta vida não se encerra e aqui estamos para evoluir e amar. Allan Kardec descerrou o véu que nos prendia ao passado, explicando o verdadeiro céu. Assim, podemos compreender que nascer, morrer e renascer é o verdadeiro sentido de viver. Então, essa é a mensagem que eu deixo aqui para a nossa reflexão inicial. E vamos fazer uma pequena referência ao patrono dessa casa. Essa casa, Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes é um trabalhador que vem atuando junto com outro grupo, né, onde faz parte a irmã Cidufo, que também está sendo estudada nessa casa todas as sextas-feiras, no grupo que temos aqui de estudo dos sentimentos. Irmã-se faz parte de um núcleo onde está também Inácio Ferreira e vários outros.
estão num hospital que chama-se Hospital Esperança, que tem como finalidade receber um grande número de religiosos e também espíritas, mas não só espíritas, que retornam após as encarnações. Então, os textos que nós vamos colocar aqui, eles têm como base a vivência da Hermance nesse hospital e nas conversas com Modesta, com Inácio, com Eurípides e tudo mais. Então, no livro Atitude do Amor, que é de Cícero Pereira e da Hermance Dufour, que foi psicografado por Vanderlei Soares, obrigado, encontramos citações de uma palestra realizada por Bezerra de Menezes e um debate, né, com o espírito Eurípides Barçanufo, que fala basicamente sobre a maioridade do espiritismo. Ele nos diz o seguinte: os primeiros 70 anos do espiritismo constituíram o período de consagração das origens e das bases em que se assenta a doutrina, e que, de uma certa forma, lhe conferem legitimidade. O segundo período, de mais 70 anos, que coincide com o fechamento do século e do milênio, foi o tempo da proliferação. Penetramos agora o terceiro portal de mais 70 anos, etapa na qual pretende-se a maioridade das ideias espíritas. Então, vemos por esse ponto que está sendo colocado por Bezerra, que no início o espiritismo ele era puramente experimental. Então, aí nós vamos encontrar muitas atividades que foram feitas na parte de materializações, de estudos da própria mediunidade, constatações da própria ciência de então, mas que foi importante para consolidar muito do que foi estudado, mas isso era para começar a atividade. Nos 70 anos seguintes, nós percebemos, e muitos de nós, dependendo quanto tempo nós somos espíritas, maior ou mais tempo ou menos tempo, nós vamos perceber que já no final do século passado começou a ter uma aceleração da divulgação do espiritismo. Ou seja, se vamos para 50 anos atrás, até alguém declarar-se espírita, né, muitas vezes era alguma coisa que se falava baixo, em segredo, e hoje isso é algo completamente natural, não é nenhum motivo de temor. E nós vemos que essa consolidação de ideias vem se ampliando cada vez mais. E Bezerra nos fala também desse momento que nós estamos vivendo, que coincide, né, com esse processo de transição planetária que nós estamos vivendo. E ele fala que é o período da maioridade das ideias espíritas. Não que, conforme já asseverou Allan Kardec, que toda a humanidade vai ser espírita. Não é isso. Mas conceitos como a ideia de Deus como causa primária, né, de todas as coisas, essa relação do universo, a comunicabilidade dos espíritos, a lei de causa e efeito, ou seja, todo esse leque de informações que nos foram trazidas pelos espíritos, e fazem parte da revelação espírita, da terceira revelação, vão estar sendo cada vez mais estudadas, debatidas, ampliadas, não só dentro do meio espírita, mas em várias áreas da sociedade planetária. Divaldo nos fala no livro, né, Transição Planetária, que o processo já está em vigor e muitos espíritos mais avançados, vindo de outros planetas, vão estar reencarnando no planeta para justamente acelerar esse processo de transição. E por isso nós dizemos que os tempos são chegados. Os tempos são chegados. Na página 80 do livro Atitude de Amor, encontramos o seguinte: os tempos que são chegados, nós espíritas denominamos há muito de fase de regeneração. A época de expiações e provas entra em declínio e, numa curva ascendente, uma nova mentalidade e uma nova praxe se estabelece, o que apropriadamente está sendo configurado como a era da maioridade das ideias espíritas. Então vamos ver o gráfico que Cícero nos apresenta, onde vemos um processo em que o planeta foi entrando, ampliando a sua fase de expiações, né? E gradativamente vemos que já, não é agora que está acontecendo, isso já com o próprio advento do Espiritismo, e quando a gente estuda os precursores
né, da doutrina espírita, todo o processo de iluminismo, toda a transformação que a ciência foi sendo levada a realizar, fatos como a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a independência dos Estados Unidos, nós vemos que por trás de todos os acontecimentos históricos existia uma preparação para a transição do planeta para uma nova etapa de ética, de integridade, de moral. E esse processo nós estamos, vamos dizer assim, no meio dele. Então já houve, vamos dizer assim, nos falam os espíritos que agora nós estamos já nesse processo de transição. Muitos espíritos vão tendo as suas oportunidades, vamos dizer assim, a oportunidade de seguir no planeta como espírito regenerado, e outros tantos que persistem, vamos dizer assim, obstinadamente seguir em condições de ignorância, acabarão sendo levados também para outras condições dentro do universo, apropriadas a esta condição. Então, nós encontramos no Evangelho uma mensagem de Constantino, que diz o seguinte: bons espíritas, meus bem-amados, sois todos vós obreiros da última hora. Todos vós viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação da qual carregais os grilhões. Mas desde quantos séculos e séculos o Senhor vos chamou para a sua vinha, sem que tivesses querido nela entrar. Eis o momento de receber o salário. Empregai bem essa hora que vos resta, e não olvideis jamais que a vossa existência, tão longa que vos pareça, não é senão um momento bem fugidio na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Então, nessa mensagem aqui, e já tive a oportunidade até em alguns grupos de estudo, que esse tema vem para análise, muitos de nós espíritas se colocam, vamos dizer assim, numa condição de uma falsa superioridade, como diz assim, vós espíritas sois os trabalhadores da última hora. E muitos inadvertidamente colocam isso, vamos dizer assim, bom, então nós somos superiores, né? Não tem nada disso, porque, na verdade, existe uma outra informação aqui. Há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamou para a sua vinha, sem que tivesses querido nela entrar. Então, nós não somos cristãos. O chamamento cristão que nós estamos recebendo hoje como espírita não é o primeiro. A diferença é que a doutrina espírita, e como nós vamos estar tendo oportunidade também de estudar, né, essa casa abre essa possibilidade, a doutrina espírita é para nós aquela informação que nos faltava para que efetivamente a gente possa fazer essa transformação tão necessária do nosso ponto de vista de crescimento. Na parte referente às predições, né, Allan Kardec também nos coloca uma questão muito interessante. Isso está no livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Ele nos diz o seguinte: os tempos marcados por Deus são chegados, nos dizem de todas as partes, onde grandes acontecimentos vão se cumprir para a regeneração da humanidade. Então, 150 anos atrás, Kardec e os espíritos já estavam trabalhando e trazendo a mensagem, comunicando o processo de regeneração da humanidade. E ele completa ainda: a fraternidade deve ser a pedra angular da vossa ordem social, mas não há fraternidade real, sólida e efetiva se ela não se apoia sobre uma base inabalável, e essa base é a fé. Então, quando Kardec nos falou e ele propõe a fé raciocinada, justamente vamos dizer, é a ideia que faltava, podemos dizer assim, porque durante séculos nós fomos ensinados, e seguramente também ensinamos, a fé completamente cega. O que é a fé cega? Eu digo que é assim, e você aceita que é assim, e cumpra-se, né? O que o Espiritismo está trazendo para nós é a possibilidade de nós desenvolvermos o nosso raciocínio. Por sermos espíritos em processo evolutivo, nós estamos em processo de elaboração também do nosso psiquismo. Mas a condição que nós já temos atualmente já nos permite elaborar, razonar e tirar as nossas próprias conclusões.
Então, a doutrina espírita, ela possibilita que, justamente, analisando os fatos experimentais do início, de como foram apresentados, e como trazemos isso para a nossa vida diária, é o fator transformador que hoje, por misericórdia de Deus, foi colocado em nosso conhecimento. O fato de estarmos encarnados no momento da transição planetária, e o fato de termos tido a possibilidade de conhecer essa doutrina, não nos coloca, como dissemos antes, em nenhuma condição de patamar evolutivo superior, mas como um grau adicional de misericórdia do Pai nesse processo de transição que já estamos trabalhando nele. Então, Joana de Ângeles nos diz o seguinte no livro O Homem Integral, né? Ela faz o nosso tema é ser espírita, então vamos abordar uma questão, ou seja, a questão do ser, e Joana nos traz uma questão entre ser, ter, poder e parecer. Ela nos diz o seguinte: por desinformação ou fruto de um contexto imediatista, consumista, elaborou-se a tese de que a segurança pessoal é o resultado do ter, que se manifesta pelo poder e recebe a resposta na forma de parecer. Então, a nossa sociedade vamos dizer assim, nós somos bombardeados com essas informações desde o início do nosso processo reencarnatório, né? Já desde cedo, já nos primeiros anos escolares, todo o processo de competição entre alunos e tudo mais já começa a ser estimulado. E, repetidamente, por melhor das intenções, os pais também educam seus filhos, muitas vezes com o objetivo de alcançar sucesso na vida. E grande parte do que se fala alcançar sucesso na vida é ter, quer dizer, adquirir bens materiais que lhe vão dar uma condição de vida favorável, uma boa aposentadoria, né? Uma condição de poder, e aí muitas vezes isso na verdade, já vem na escolha da universidade, né? Porque não serve qualquer universidade, tem que ser a universidade que te vai dar o status, que você vai sair e vai ser reconhecido como uma pessoa que tem mais poder, mais capacidade, porque você teve acesso àquela universidade e, consequentemente, você vai ter mais condições de ter. Outros tantos não conseguem isso. Mas como esse é o objetivo que a sociedade coloca para nós, aí muitos de nós entram por um outro caminho que, como não tem a parte do ter e não tem o poder, enveredam pelo caminho do parecer. Então, nós criamos, muitas vezes, artifícios psicológicos de máscara, onde nos posicionamos de uma maneira que a gente gosta que a pessoa nos veja. Então, nós parecemos, muitas vezes, algo que realmente nós não somos. E ela nos diz que a educação, a psicoterapia, a metodologia da convivência humana, e a convivência humana, vamos dizer assim, hoje é o ponto crítico dessas relações que nós estamos vivendo dentro de um planeta de expiações e provas. Nós estamos aqui, vamos dizer assim, em última análise, para aprender a conviver com os nossos irmãos, né? A educação, a psicologia, a psicoterapia, ela devem estruturar-se em uma consciência de ser antes de ter. Então, o ter é importante, porque nós estamos num planeta de expiações, existe necessidade também de trabalhar, de cuidar da família, tudo isso. Então, o ter não é algo que não é, vamos dizer assim, eu sou espiritualizado, eu não preciso ter nada. Não, nós temos que ter o que nós precisamos ter. Mas o ser e da maneira como nós vamos conquistar as coisas é que faz a diferença. Então, ser antes de ter, de ser ao invés de poder, de ser embora sem a preocupação de parecer. Então, o que Joana está nos dizendo é que, independente da forma como nós lutamos no mundo e como nós somos vistos no mundo, o mais importante é esse ser que nós precisamos trabalhar e elaborar dentro de nós. Então, o ser espírita que nós estamos falando é esse ser conhecendo a nossa capacidade, as nossas potencialidades, as nossas debilidades,
nosso programa reencarnatório, mesmo que isso não tenha havido no manual de instrução, mas por reflexão, por análise das nossas tendências, das nossas reações, nós podemos perceber claramente alguns pontos que são chaves para nós trabalharmos do ponto de vista de reforma, de transformação. Então, quando vemos a ideia do espírita e a reforma íntima, nós vamos trazer um texto aqui desse livro que chama Reforma Íntima Sem Martírio, que é também da Hermance. Ela nos diz o seguinte: ela esclarece que esse conceito ainda não é totalmente claro na seara espírita. Então, quando a gente fala de reforma interior, de transformação, muitas vezes esse conceito não está totalmente sedimentado e entendido por todos nós. Ouve-se com frequência nos ambientes doutrinários algumas frases que expressam dúbias interpretações sobre o que seja ser espírita. Companheiros que ainda não se sentem devidamente ajustados a parâmetros propostos pelos roteiros da codificação dizem assim: ainda não sou espírita, estou tentando. Outros, desejosos em amealhar algum crédito de aceitação nos grupos, dizem também: quem sou eu para ser espírita? Quem sabe, um dia serei. Então nós vamos ver que essas colocações aqui que são feitas, elas tentam mascarar uma condição de que o espírita tem que ser perfeito, né? Ou seja, eu não posso ser espírita agora porque eu sou imperfeito, então quem sabe um dia eu vou ser espírita. Não, não é isso. E tenta mascarar também, né, vamos dizer assim, o que eu dizendo que eu sou espírita, o que os outros vão pensar de como eu devo atuar. E essa é efetivamente o que a Joana nos fala de parecer. Em outro livro, a mesma autora fala o seguinte, nesse livro Prazer de Viver: verificam-se com certa frequência algumas crenças que ganharam popularidade doutrinária acerca da definição de verdadeiros espíritas, tais como: bom, os espíritas são almas com conhecimento bastante para não se deprimir. Ponto. Se você está deprimido, é porque você não é espírita. Né? Criaturas que só podem acertar. De novo, a ideia da infalibilidade, da perfeição, que nós mesmos criamos. Espíritos que não podem perder tempo e devem ser rápidos. Lógico que a gente escuta isso, né? O planeta está mudando, regeneração, então nós temos que correr. E nisso, muitas vezes, nós geramos muito movimento, muita atividade, mas nós não trabalhamos a essência, que é interior, não é externo. Então, a Hermance fala isso. Muitas vezes a gente podemos nos envolver em muitas frentes, nesse processo de evoluir rapidamente, e muitas vezes não estamos diretamente conectados e deixamos para trás transformações que são importantes para nós. E outra, muito comum, segundo a Hermance, é assim: os espíritas são as pessoas que devem agradar a todos. Né? E isso é o que nós, muitas vezes, dentro dos relacionamentos, da convivência diária, nós acabamos percebendo isso. Eu tenho que estar sempre no processo, eu tenho que agradar, porque é assim que eu vou estar sendo visto que eu sou uma pessoa boa e que eu sou espírita e que eu estou no caminho certo. Então, são pontos para reflexão. E aqui, Hermance explica que, em geral, despendemos considerável esforço para esconder ou camuflar comportamentos indesejáveis. Segundo ela, quando digo não posso mais falhar, será mais difícil a conquista de si. O espírita costuma neurotizar a proposta da reforma íntima, desenvolvendo o que denominamos neurose de santificação. E ela explica que ela denomina isso dentro dos estudos que fazem com aqueles espíritos que retornam, né, e que são hoje, vamos dizer assim, frequentadores do Hospital Esperança, e pelas análises que são feitas,
muitos trazem, né, essa questão de trabalhando o processo de reforma e o processo posterior à reencarnação, muitas vezes de uma forma muito dolorosa. E é justamente isso que ela está alertando para que a gente comece a trabalhar antecipadamente esse processo enquanto estamos aqui. Como consequência, a reforma íntima transforma-se em martírio, quando emerge a culpa causada pela reincidência, ocasionando frequentemente atitudes de desamor. Então, na medida que nós começamos a estudar, e o Livro dos Espíritos nos diz, tomar Jesus como modelo, nós sabemos já a necessidade de perdoar, de amar. Então, nós colocamos dentro desse processo da infabilidade que nós vamos perdoar sempre. Aí vem uma situação em que nós não perdoamos. Se isso é trabalhado de uma maneira, bom, mas por que eu não estou perdoando? E de uma forma madura, começar a transformar até que isso se dissolva e que efetivamente eu possa perdoar, nós entramos em outros processos, que são processos que levam à culpa, ao remorso, e aí nós já saímos do ponto que foi o que gerou aquela situação e nós começamos a trabalhar de uma forma que ela chama de neurose, né? Que nós não perdoamos e estamos falhando de novo, que nós deveríamos perdoar e que, como nós somos espíritas, somos cristãos, nós teríamos que perdoar. Então, esse processo, nós acabamos trazendo uma carga emocional mais ampla do que aquela que simplesmente seria, ok, deixa passar. Se eu não posso resolver isso agora, vai ter um momento que eu vou resolver. E olha que interessante, eu estava estudando um outro tema de um magazine, chama Harvard Business Review, é um periódico mensal da Harvard que fala sobre administração de companhias, e eu encontrei agora, na revista de julho e agosto, né, um texto do Keith Ferrazzi que diz Gerenciando a Mudança, um dia de cada vez. Nele, o autor faz uma comparação entre o modelo que ele propõe para empresas, né, de mudança organizacional, e a metodologia proposta nos 12 passos do AA, que é o Alcoólicos Anônimos. Ele conta no texto que ele estava apresentando a metodologia dele, todas as etapas, e alguém perguntou, você é do AA também? Ele disse, não. Ele falou, não, porque o que você está apresentando aqui é exatamente o mesmo processo de mudança que eles empregam e propõem lá. E ele disse que ele não tinha nenhuma ideia, mas ele foi estudar e ele começou a ver algumas semelhanças, algumas diferenças pelo fato do mundo empresarial, né? Mas vamos ver alguns pontos que não só para empresas, mas aí nós vamos ver para nós, né? Ele diz o seguinte, e essas são informações que vêm do AA. 90% dos alcoólatras em recuperação apresentam uma recaída em algum ponto. Isso não é surpreendente? O recém-sóbrio é bombardeado com estímulos sensoriais que seus cérebros associam com seu vício. O cheiro de cerveja, o som dos copos tilintando e um brinde. Então, o que nós estamos vendo? Nós, e aí não vamos entrar no mérito da questão de reincidência, de vícios e tudo mais, mas na maneira que adquirimos qualquer vício, e aqui nós estamos fazendo a comparação com a bebida, mas isso vale para qualquer situação, inclusive o vício que nós criamos de ser vítimas das situações, o cérebro físico começa a gerar todo um processo químico que nos faz sentir bem no momento em que nós vivenciamos aquela substância química ou aquele comportamento emocional. Então, muitas vezes nós vamos procurar as pessoas que nos causam isso, porque aí nós sofremos e nos sentimos bem. Vamos procurar ambientes e relações que nos trazem, vamos dizer assim, esse prazer ilusório, que é muito claro e muito associado à questão do vício. E eles dizem, a mudança é difícil, particularmente quando a situação envolve produtos químicos que o corpo anseia. Então, nós vamos desenvolvendo mecanismos em que nós esperamos ter uma resposta química àquela situação que foi causada. Então, inicia-se o processo de mudança, mas, repetidas vezes, há reincidência.
E muitas vezes o processo tem que ser recomeçado. E aqui a neurociência hoje já nos diz, né, que respostas emocionais que nós mesmos criamos, né, geram reações químicas que vão liberar diversos neurotransmissores, adrenalina, dopamina e serotonina, que cada um deles vai atuar no nosso corpo, vamos dizer assim, como mecanismos de recompensa. É claro que, posterior a isso, vem outros problemas. Então, a questão é essa. Como que nós fazemos essa transição estando encarnados? Porque nós viemos encarnados e temos um cérebro, temos uma química e temos tudo isso agindo. E você vê como eles fazem a abordagem lá na... no AA. Ele diz o seguinte, que na medida em que existe um aprofundamento das situações, as mudanças na prática podem representar um avanço. No programa do AA, uma profunda transformação ocorre quando um participante muda de um quadro emocional de culpa, vergonha, remorso e ressentimento, ou seja, todos os sentimentos negativos que ele vinha se afundando cada vez mais. Então, é um processo que o espírito, porque é um encarnado, ele vai cada vez trabalhando mais o desamor a ele mesmo, então ele aprofunda a crise, né? Quando ele sai desse processo e entra num quadro otimista de mentalidade positiva. E para fazer isso, o que o AA indica é a crença em um ser superior. Não importa a relação, a religiosidade que você tenha. É acreditar, ter fé de que uma força superior vai atuar em você, fazendo com que você tenha condições de sair desse processo. E eles concluem, do grupo que é estudado, nada acontece sem a vontade de mudar. Então, ninguém vai mudar porque alguma outra pessoa diz que tem que mudar. Cada um de nós vai mudar quando nós estamos prontos para mudar e quando nós tomamos a decisão firme, sincera e madura de mudar. Nos diz também que é importante substituir velhos hábitos por novos. E, veja, a irmã se fala a mesma coisa. Nesse processo que a gente quer se modificar, muitas vezes a gente começa a querer apagar aquilo que nós fomos. Vamos dizer assim, eliminar vícios, contenção. Mas se esse processo não é bem entendido, ela diz aqui é que vem o martírio. O indivíduo começa a atuar, segundo ela, a proposta é que ao invés de nós façamos a contenção do mal, que a gente possa ter uma direção, uma atuação em direção ao bem. Porque à medida que o indivíduo começa a atuar melhor e começa a desenvolver capacidades no bem, os vícios vão ficando para trás de forma natural. Então, ampliamos a virtude, eliminamos os vícios. Nós não temos condição de eliminar os vícios e não conquistar virtudes. Então, essa é justamente a substituição de velhos hábitos por novos. E eles dizem o seguinte, o objetivo é o progresso, não é a perfeição. Então, não adianta qualquer um pensar que tem que ser perfeito, porque esse é o primeiro passo para falhar. Nos diz Hermance, este é um ciclo que precisa ser entendido para que possa ser rompido. E nós estamos aqui justamente nesse processo reencarnatório para aprender e quebrar esse ciclo que vimos na mensagem anterior por séculos, grilhões que a gente vem arrastando. Muitos que hoje transitam pelas fileiras da reforma anterior, iluminados pelo conhecimento espírita, são espíritos que se arrependeram de situações comprometedoras em existências anteriores e hoje projetam conscientemente vencer as imperfeições que teimosamente insistem em se manifestar. É neste ponto que o desejo de perfeição busca esconder a sombra interior e passa a despender esforços na eliminação de comportamentos viciosos. Entretanto, a sombra e as imperfeições não podem ser eliminadas, mas sim transformadas pelas conquistas resultantes da ação no bem. Então, é justamente a nossa atuação no bem que gradativamente
vai fazendo que os processos, os hábitos anteriores vão ser diminuídos gradativamente, porque não sobra espaço, né? Na medida que, como ela diz, que precisa ser entendido, né, esse ciclo, todo esse processo de como atua, né? E diz que claramente muitos chegam numa condição, significa um distanciamento entre o que se quer ser e aquilo que se consegue ser. Então, esse é um ponto, é conhecer as nossas capacidades, as nossas habilidades, as nossas debilidades. Não tentar, como ela diz, apagar, jogar para o fundo, né, ou fingir que não existe as imperfeições que carregamos, porque elas não podem ser eliminadas, elas precisam ser transformadas. E aí nós criamos essa ideia entre o ser que nós queremos ser e aquilo que nós podemos ser de fato no momento atual. Só que nós precisamos valorizar isso porque já é uma conquista, né? Não é para entrar em crise e ficar deprimido, mas eu gostaria de ser daquele jeito e não sou. Aí nós criamos outras coisas, que a gente começa a invejar outros, invejar situações, e aí entramos em outro processo. Irmã se completa. Ser espírita é ser melhor hoje do que ontem. É buscar amanhã ser melhor do que é hoje. É errar menos e acertar mais. É esforçar-se pelo domínio das más inclinações e transformar-se moralmente, conforme destaca Kardec. Então, do ponto que nós estamos abordando hoje, que é ser espírita, uma das mensagens é essa: o ser espírita não é ser perfeito. Nós vamos ver lá que no Evangelho nós temos o caractere da perfeição. E é claro que a perfeição é o objetivo a ser perseguido. Mas Jesus era perfeito. Nós podemos chegar e vamos chegar a ser um espírito perfeito como Jesus. Mas isso não é fruto de uma encarnação. A grande diferença que talvez nós possamos, e não é crítica a nenhuma religião, e notadamente vamos ver as religiões cristãs, o grande diferencial que a doutrina espírita nos traz é justamente a pluralidade das existências. Porque se nós absorvemos e buscamos trazer para nós a condição moral proposta por Jesus e colocamos isso como esforço de uma existência, fatalmente, nós vamos... O mais fácil é deixar para lá, né, desistir. Porque isso é o que acontece. Toda vez que nós colocamos uma meta que é impossível de ser alcançada, é mais fácil. Se eu chego amanhã, eu vou fazer uma maratona. Vou me preparar, vou fazer uma maratona. Eu não consigo correr 1 milha. Então, se eu coloco o plano de fazer uma maratona, é claro que no meio da preparação eu vou desistir, porque eu não tenho condições. Então, essas metas impossíveis, que podem ser muito nobres, né, mas elas não são condizentes com a nossa condição. Então, consequentemente, a reforma íntima é esforço contínuo a ser incluído na agenda diária. O conhecimento espírita, nos diz Hermance, pode levar à angústia existencial face aos novos alvitres comportamentais de suas lúcidas propostas. Muitos corações, convidados pelas suas atrativas ideias, poderão experimentar em graus diversos a angústia da melhora, o sofrimento que reflete a luta entre o eu real e o eu ideal. Então, se idealizamos um comportamento, eu posso idealizar o José Augusto, como eu gostaria que seja, mas o José Augusto hoje ele não consegue ser esse que eu estou idealizando. Existe um José Augusto real. Cada um de nós somos um ser real. Então, esse conflito, da maneira como nós trabalhamos isso, nós podemos efetivamente ampliar a nossa inconformidade, vamos dizer assim, a nossa dificuldade de nos encaixar como espíritos nesse processo de transformação. E aí, muitas vezes, nós nos vemos assim, ó. Né? Eles podem dizer assim, não, eu não, isso é o meu vizinho. Né? Essa angústia da melhora, a irmã se diz que é o quadro psicológico proveniente das tensões acumuladas no mundo íntimo,
tudo que nós trabalhamos dentro de nós, em virtude dos conflitos causados entre os seguintes fatores: o que a criatura gostaria, o que ela deve e aquilo que ela é capaz. Então, eu recomendo, lógico, aqui o tempo muito curto para abordar toda a profundidade de ideias. Aqui, na verdade, são 2 livros diferentes, né? Prazer de Viver e Reforma Íntima Sem Martírio. Como sugestão, é a leitura, vamos dizer assim, quase que obrigatória para nós, nesse processo que nós estamos vivendo hoje. É muita informação e informações, vamos dizer assim, profundas, que vão tocar diretamente a muitas situações que nós podemos estar vivendo. Nós estamos aprendendo a trabalhar com os nossos sentimentos, mas ainda a própria Joana nos diz que, do ponto de vista de maturidade, nós somos ainda imaturos, jovens, né? Nós não temos ainda toda a capacidade de trabalhar e tomar decisões em forma madura em muitas situações da nossa vida. Então, a grande maioria, ou talvez muitos no planeta, vivem esse descompasso entre desejo, sentimento e escolha. Então, a gente deseja alguma coisa, trabalhamos nosso sentimento buscando ser outra coisa e muitas vezes fazemos escolhas que não têm absolutamente nada a ver nem com uma nem com outra. Para que alcance o patamar de fator de educação emocional, a disciplina dos desejos tem 2 operações mentais principais, que são a contenção e a repetição. Na contenção, é a utilização de todo o potencial da vontade ativa e esclarecida. Isso é o indivíduo tomando consciência da sua condição de ser espiritual, processo evolutivo, conhecimento, o conhecer-se a si mesmo, conhecer as fraquezas, né, as dificuldades, as condições que já vem conseguindo trabalhar bem. Muitas vezes, dentro de uma mesma encarnação, nós conseguimos ver, bom, essa situação, esse caso em particular, eu já consigo trabalhar melhor, né? Então, a outra é a repetição. Força que coopera na formação de hábitos novos. Isso nós já sabemos. Nós somente adquirimos novos hábitos pela repetição. É assim que o nosso cérebro vai trabalhando, e aí, vamos dizer assim, o ponto de vista, o fato de estarmos encarnados, auxilia nesse processo, porque isso vai sedimentando também do ponto de vista da nossa matriz perispiritual e vai solidificando, sedimentando para o espírito, porque isso são conquistas do espírito, isso não se perde, não fica aqui depois da morte. O que nós temos e o que nós parecemos fica aqui, mas lá nós não vamos parecer, porque nós vamos ser vistos como somos, e o que nós tivemos e adquirimos aqui não vai ter nenhum valor. O valor lá é efetivamente a conquista do ser, o que ele conquistou para si, que é como ele vai ser visto e percebido, respeitado ou não. Então, vemos, na questão da contenção, se nós trabalhamos, vamos dizer assim, eu vou começar a me conter, né? Mas eu coloco isso como uma imposição, sem estar bem, não é um processo introspectivo, é algo que eu estou colocando para mim, eu sou uma pessoa disciplinada, mas no final eu estou trabalhando, existe uma revolta embutida ali que não está sendo percebida. Então, com a revolta, isso torna-se repressão e neurose. Por outro lado, na medida em que nós ampliamos a compreensão e vamos trabalhando a contenção de uma forma madura, entendendo a razão da contenção, isso é o que Jesus chama de vigilância. Então, a vigilância e domínio. Então, voltando lá para o AA, no momento em que eles estão naquele processo, que ele ainda se sente vítima e um coitado, e vamos dizer assim, o processo químico fala mais alto, porque o processo químico aprofunda aquele processo depressivo, de culpa, de remorso, de dor, de vitimização. A partir do momento que, de uma forma consciente, ele decide deixar esses comportamentos emocionais negativos para trás e parte com o apoio daquele coletivo, né? E como eles dizem, numa crença superior, ele começa a trabalhar de uma forma diferente a crença
a fé, e essa é a compreensão que traz a transformação. Na medida que vai repetindo, a tendência de diminuir os erros vai aumentando cada vez mais. Porque nós aprendemos erro é acerto, erro é acerto, erro é acerto. Mas, gradativamente que vamos repetindo de uma forma consciência, percebendo, bom, errei de novo, levanta, vamos em frente, na próxima eu vou conseguir, né? Nós vamos trabalhando diferente. Se a gente começa a acreditar que não vai dar certo, eu estou tentando, mas nada comigo dá certo. Então, a descrença gera desmotivação e nós caímos numa rotina vazia, segundo a irmã. Por outro lado, nós podemos trabalhar, né, junto com a compreensão, nós temos a capacidade já de trabalhar o idealismo. Então, o idealismo é hábito novo e crescimento. Pelo idealismo, nós vamos criando novos hábitos. Então, vemos, é uma proposta que a irmã está nos trazendo, vamos dizer assim, com fruto de estudos que foram desenvolvidos com pessoas como nós, que trazem todas as suas tendências anteriores, tudo aquilo que conquistou, tudo aquilo que trabalhou aqui no planeta. Então, nós chegamos, pesquisas realizadas por instituições do nosso plano asseguram que aproximadamente 85% dos reencarnantes levam pelo menos a metade do tempo de suas reencarnações para começarem a identificar-se com seu planejamento reencarnatório, isto é, com as suas reais condições e mais profundas necessidades de aprimoramento espiritual. E aí é onde nós começamos. Quem somos nós? Quais as trilhas criadas pelo Pai para cada um de nós? O que queremos da vida? E como lograr o prazer de viver ante os severos regimes impostos pela expiação? Porque nós estamos aqui num processo expiatório. Por ser um plano de expiações e provas, então a dor faz parte desse processo. E muitas vezes nós despendemos metade da nossa encarnação para começar a pensar sobre isso, né? E ela nos fala sobre a necessidade de aprendermos a desenvolver o prazer de viver. Prazer de viver é ter o coração preenchido de esperança. A esperança vem pela fé, na medida em que a gente sabe exatamente o que nós estamos passando hoje, por quê e para onde nós estamos indo. Prazer de viver é saber tolerar as frustrações, transformando-as em ferramentas de construção. Prazer de viver é entender os recados divinos que se escondem na subjetividade dos sentimentos mais temidos pelo homem, tais como a inveja, o orgulho, o medo, a mágoa e a culpa. Prazer de viver é, por fim, entender que a crise da meia-idade significa não só o desafio das descobertas dolorosas, mas, além de tudo, o convite da vida para tomarmos posse de talentos e das vocações que se escondem no mundo inconsciente de nós mesmos. Então, o que os espíritos nos dizem é que muitas vezes nós esquecemos a nossa necessidade de estar aqui. E às vezes a gente pensa que está aqui de colônia de férias, né? E muitas vezes situações, ou seja, crises, muitas vezes, vêm nos fazer mover determinadas situações e vai fazer que muitas vezes o indivíduo comece determinados questionamentos que fazem ele mudar e fazem ele caminhar. Então, para nós fecharmos, ser espírita, o que é ser espírita, né? É primordial o entendimento e assimilação do espiritismo em nossas vidas. Ser espírita na essência, nos diz Hermance, ser espírita na essência. Estudar e colocar em ação, sem perder de vista as conquistas já realizadas. Ou seja, nada do que nós fizemos, mesmo nas encarnações anteriores, as conquistas que nós tivemos estão em nós, não são perdidas. Deixando de lado a culpa pelo sentimento de imperfeição. Então, a imperfeição faz parte. É não esmorecer frente às dificuldades, sem deixar desvanecer a fé e a esperança no porvenir. Então, o fortalecimento dessa fé é a mola transformadora, é o impulso renovador que nós temos e precisamos. Então, como conclusão, meus amigos, ser espírita não é somente estudar a doutrina espírita, conhecê-la e divulgá-la. É mais que tudo vivê-la na essência,
aprendendo a discernir entre o que é essencial ou não. O que não é essencial, muitas vezes nós não precisamos despender nosso tempo para tentar resolver. O que é essencial é aquilo que faz parte. Nós podemos ver tudo aquilo que nós vamos levar daqui depois do desencarne é essencial para nós. Qualquer coisa fora disso não é essencial. E aí nós temos que chegar ao meio termo de como não ser só aquele ser que vive pensando em ser o espírito lá na frente, mas viver a vida e aproveitando as oportunidades agora como se apresenta. É a conquista do ser espiritual, porque nós estamos aqui também, mesmo enquanto encarnados, nós estamos trabalhando a nossa condição espiritual. Quer dizer, trabalhar profundamente a espiritualidade. E Kardec fala isso. O ser espírita não é professar a religião espírita, porque ele mesmo diz que não é uma religião. É desenvolver a espiritualidade dentro de nós. A espiritualidade é essa conexão plena com Deus em todas as situações da vida. E com isso, deixando de lado a materialidade que desde muito insistimos em perseguir. Então, meus amigos, para fecharmos, nós podemos perguntar o que é ser espírita. E eu trago uma mensagem. Muitos dirão que é crer em espíritos, atraídos pelo canal da mediunidade. Outros perceberão nos escritos a consolação de uma nova realidade. Porém, isto é apenas uma faceta, parte de uma percepção maior, onde se percebe o outrora calceta caminhando para um mundo superior. Ser espírita é, portanto, na agressão compreender, na impaciência tolerar, no estudo aprender, na vivência compartilhar. É na dor crescer, na tristeza se alegrar, na dúvida perceber, no erro resignar. É, por fim, perseguir uma nova forma de viver, criando um glorioso porvir. Então, essa é a mensagem que eu deixo, para vocês, como forma de nós fazermos essa reflexão. Hoje é um dia especial, comemorativo, Estamos lembrando de Allan Kardec, e é importante desenvolvermos em nós essa condição de felicidade. Nós não precisamos estar aqui deprimidos. Nós podemos nos deprimir, nós temos esse direito. Mas o entendimento da real dimensão da vida facilita o processo, que a gente não entre em processos que podem ser de longo curso de transformação. Então, nós trazemos uma mensagem aqui que a Joana nos diz o seguinte: acordar todos os dias com a chama da esperança acesa e, de fato, acreditar que nós merecemos ser felizes. Então, a todos, muito obrigado. Espero que a mensagem possa ter despertado em cada um de nós, assim como despertou no processo meu de estudo, a importância, ou seja, a valorização do momento que nós estamos vivendo. Então, Zezito, por favor. Poema Divino. Pai nosso que estás no céu, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar. Que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai nosso que estás naquele que caminha comigo e naquele que já partiu, deixando-me a alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome, por tudo o que é belo, bom, justo e gracioso, por toda a harmonia da criação. Seja santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas, por aquilo que sou, tenho e sinto, e por me conduzir à perfeição. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Reino que sou convocado a construir através da mansidão de espírito,
reflexo da grandeza interior. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Ainda que muitas vezes eu não compreenda mais do que o silêncio em resposta às minhas preces, não te ouvindo assim dizer: Filho, aguarda, tua é toda a eternidade. O pão nosso de cada dia me dá hoje, e que eu possa dividi-lo com meu irmão. As condições materiais que ora tenho, de nada servem se não me lembro de quem vive na aflição. Pão do corpo, pão da alma, pão que é vida, verdade e luz. Pão que vem trazer alento e alegria. É o Evangelho de Jesus. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração, quando permito que o mal se exteriorize na forma de agressão. Que mais do que falar, eu saiba ouvir. Que ao invés de julgar, eu busque acolher. Que não cultivando a violência, eu semeie a paz. Que dizendo não às exigências em demasia, possa a todos agradecer. Perdoa-me, assim como eu perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido pelas amarguras e dissabores da ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar de que nenhuma mágoa é eterna e de que o único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo que me tornam escravo de minha malevolência. Antes que tua luz esteja sobre mim, iluminando-me, para que eu te encontre dentro de minha alma, como parte que és de minha essência. E livra-me de todo o mal, de toda a violência, de todo o infortúnio, de toda a enfermidade. Livra-me de toda a dor, de toda a mágoa e de toda a desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: obrigado, Pai, por mais esta lição. Tudo que nos cerca é poesia divina. Há um traço de Deus em cada ser da criação. Busquemos por ele no desabrochar das flores, no correr das águas, no canto do vento, no cintilar das estrelas. Mas acima disso, busquemos por ele em nosso interior. Basta que por um instante fechemos os olhos e o sintamos. Lá ele está, dando rima aos versos de nossas vidas. Muito obrigado, boa noite a todos.